sabermos as várias formas como podemos adicionar tetos falsos em espaços no ArcLine XP, vamos ver agora como é que nós podemos adicionar outros elementos, nomeadamente projetores de luz, pontos de iluminação e sancas. Vamos começar pelos pontos de luz, portanto, que são candeeiros que nós colocamos, portanto, pendurados no nosso teto falso. Para isso, eu vou ativar a vista em planta, vou clicar aqui e vou torná-la a vista principal, onde eu tenho então o meu teto falso, e a luz que eu vou colocar, ela vai ficar associada ao meu teto falso. Portanto, quando nós selecionamos o teto falso, vamos ter que selecionar também todos os pontos de luz e todos os elementos de iluminação e todos os elementos que estão associados a esse mesmo teto. Para isso, vou selecionar o teto falso e ele abre este menu conforme acontece em qualquer objeto do ArcLine XP, e clico nesta seta e a seguir aparece-me aqui a opção Add Elements, que depois tem 4 opções. Add Single Lamps, para adicionar lâmpadas isoladamente. Add Multiple Lamps, para eu adicionar várias luzes ao mesmo tempo. Add Molding, para eu adicionar uma sanca ou um elemento vertical, e adicionar outro tipo de objetos, portanto, se eu quiser adicionar outras coisas que não têm nada a ver com isto, como por exemplo detectores de incêndio ou outro tipo de dispositivos que queiramos adicionar ao teto. Vamos aqui adicionar a opção Add Single Lamps. Ao adicionar Add Single Lamps, ele vai nos levar à nossa biblioteca do ArcLine XP. Eu vou aqui recuar carregando aqui neste botão Back para ele mostrar a minha vista categorizada, e onde eu vou à secção que me interessa, que é a secção Lighting, onde eu tenho vários tipos de iluminação, muitos deles nem sequer dão para atribuir a tetos falsos. Portanto, o que me interessa aqui é a opção Pendant Light, portanto, luzes pendentes penduradas no teto. E vou escolher entre os modelos que me são aqui propostos um modelo para colocar naquela sala. Vamos optar, por exemplo, por este que aqui está. Eventualmente, se acharem que estes modelos são poucos, nós podemos importar modelos, por exemplo, da biblioteca Beam Objects ou da biblioteca da 3D Warehouse do SketchUp. E depois de os importarmos, eles vão aparecer aqui. Portanto, no caso da 3D Warehouse, eu aqui não tenho nenhum ponto de luz, mas poderia adicioná-lo e ele apareceria aqui neste menu para ser importado. Portanto, como não tenho, vou apenas portanto, cingir-me à biblioteca online do ArcLine XP. Vou então aqui a Pendant Light e vou selecionar, por exemplo, este modelo candeeiro que quero adicionar, faço OK, e agora só tenho que dizer onde é que eu quero colocar. Portanto, eu vou colocá-lo aqui a meio, mas vou puxá-lo aqui, este alinhamento, a meio desta parede. Clico neste ponto e imediatamente, se olharmos para a vista em 3D, cá está o nosso candeeiro colocado no seu devido lugar, portanto já está associado a este espaço. Reparem que se eu vier aqui à planta e selecionar o meu teto falso, ao mesmo tempo ele seleciona-me também o meu candeeiro, portanto eles fazem parte do mesmo sistema. Vamos ver agora como é que nós poderíamos adicionar pontos de luz, portanto projetores colocados em vários pontos estratégicos da nossa parede. Previamente vou aqui fazer uma operação que é desenhar a 2D sobre a planta uma série de linhas que me vão dar jeito para eu perceber onde é que eu começo e onde é que eu acabo esses mesmos pontos. Vamos aqui começar pelo menu Drafting, portanto vamos aqui acima a Drafting para desenhar a 2D, e temos aqui uma opção que é a opção Polyline. Eu clico aqui em Polyline e vou vou clicar em cada um dos pontos que definem o contorno, portanto, deste espaço, e agora vou selecionar a polilinha, se eu conseguir. Portanto, vamos aqui a Polyline, clico novamente sobre ela e tenho outra opção que é Offset, e faço um offset. Desculpem, não era esta a opção que me interessava, neste caso interessava-me Offset All, que é para fazer o offset a todos os lados da linha ao mesmo tempo. Portanto, vamos aqui novamente, ele não está a selecionar a linha, vamos aqui e selecionar Polyline e clico novamente sobre ela e seleciono a opção seguinte, que é Offset All, porque o offset só faz
portanto, uma linha paralela à linha que eu especificar. Ao fazer Offset All, eu agora só tenho que indicar a que distância é que eu quero de colocar os projetores relativamente à parede. Vamos supor que eram 50 cm, faço 0.5, Enter, e aqui está, portanto, ele coloca-me esta linha neste local. Portanto, eu agora posso eliminar, portanto, o meu... não, a linha que ali estava já desapareceu porque eu não fiz cópia, fiz apenas o original. E agora é aqui, utilizando esta linha, é que eu vou criar os meus pontos de luz, os meus focos, portanto, criados a partir destes pontos-chave. Sendo que eles são criados no teto falso, portanto, eu vou selecionar o teto falso previamente, vou aqui a este comando, seleciono Add Elements e depois seleciono a opção Add Multiple Lamps. Ao adicionar a opção Add Multiple Lamps, eu tenho aqui toda uma série de focos que eu posso utilizar. No entanto, aquilo que eu pretendo é selecionar focos em série, de maneira que o que eu vou fazer é selecionar esta opção focos em série 600 mm, ou seja, em cada 600 mm ou 60 cm neste caso, ele vai-me colocar um foco. Portanto, vão ficar bastantes focos, não vou precisar de tantos, mas pronto, é assim que ele está configurado, e mais à frente, noutro tipo de opções, vamos explicar, portanto, noutro vídeo, como é que podemos editar estes tipos de spotlights para ter outras séries a outras distâncias. Faço OK e agora vou clicar neste ponto e neste e carregar no botão direito do rato e imediatamente ele cria-me um alinhamento completo de focos ao longo daquela linha. Portanto, eu não tive que me preocupar em definir, portanto, como é que eu os queria colocar. Portanto, eu agora vou fazer exatamente a mesma coisa, vou outra vez selecionar o teto. Reparem que ao selecionar o teto falso, ele seleciona-me todos os pontos de luz e estes elementos que aqui estão. Vou aqui outra vez fazer Add Elements e, novamente, Add Multiple Lamps. Escolho outra vez o mesmo modelo, faço OK e clico neste ponto e neste, botão direito do rato, e ele coloca-me então focos em todo este alinhamento, e deste modo consigo adicionar estes focos que aqui estão. Outra coisa que eu posso fazer é adicionar uma sanca por debaixo do teto, portanto, para me fazer portanto, o desenho conforme eu quiser. O que é que eu vou fazer? Portanto, eu vou começar por selecionar o teto, vou aqui a Add Elements e depois seleciono, neste caso, a opção Add Molding. Ao selecionar a opção Add Molding, o que é que ele me vai pedir? Ele vai me pedir para definir qual é o contorno, qual é o tipo de contorno que eu vou utilizar. Eu vou utilizar esta peça muito simples, vou selecionar aqui Simple Border e vou clicar em cada um dos pontos. E atenção, eu estou a desenhar, ou estou a definir o espaço no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Isto é muito importante, caso contrário a sanca é desenhada para o lado de fora do teto, ou seja, dentro da parede, que não faz sentido nenhum. Vou carregar no botão direito do rato e se olharmos aqui para o nosso desenho 3D, verificamos que temos a sanca adicionada ao meu teto em toda a sua extensão. Simplesmente esta sanca tem um problema, é que ela não pode ser editada facilmente utilizando estas ferramentas normais. Nós temos outras ferramentas que vamos utilizar, que vamos ver noutro vídeo que diz respeito à configuração paramétrica de um teto falso, que depois vou colocar também online. Portanto, mas neste momento é quanto baste para nós percebermos que isto é possível fazer. Portanto, embora seja também possível criar outro tipo de sanca que não esta que aqui está. Vamos continuar com os tetos falsos e vamos também aproveitar esta situação da sanca para resolver aqui um problema que ficou em aberto, literalmente em aberto, que é o seguinte: quando nós criamos o teto falso deste espaço que aqui está, portanto, que é o espaço do hall de entrada que depois nos dá acesso ao buraco da escada, nós ficamos aqui com um vazio
portanto, em que nós conseguimos, ao descer as escadas, ver aquilo que está sobre o teto falso. O que eu vou fazer é aqui um pequeno truque para adicionar dois elementos que me vão tapar este espaço que aqui está. Portanto, vamos aqui à nossa planta, vamos tornar a nossa planta o elemento principal. Só para recapitular, para perceberem, o meu contorno do meu teto anda por aqui. Portanto, o que eu quero é tapar este alinhamento e este alinhamento com um elemento vertical. E então o que eu vou fazer é selecionar aqui Add Elements e depois Add Molding. E nesta opção Add Molding, o que eu vou fazer é selecionar um Simple Border. Eu para já não sei as dimensões que ele tem. Faço OK. E o que eu vou fazer é clicar neste ponto, neste e neste. Reparem que eu estou a desenhar no espaço no sentido contrário ao dos ponteiros de relógio. Isso é o aspecto muito importante. Vou clicar no botão direito do rato e o que me vai acontecer é, claro está, ele vai-me desenhar aquela peça não para cima, mas para baixo do teto falso. Portanto, o que eu vou ter é que movê-la na vertical para ela ir para o sítio certo. Também vou ter que fazer outra coisa. Vamos aqui ver, deparar aqui sobre umas determinadas dimensões. Vamos aqui ao menu Dimension, faço Measure, Distance, e vamos ver quanto é que tem esta peça. Desde este ponto até este, nós temos 15 cm. E vamos medir outra vez a distância que vai desde a parte de cima do teto falso até ao teto, e neste caso verificamos que ela mede 13 cm. Vou fechar, portanto, ou seja, esta peça tem 2 cm a mais e além disso não está no local certo, portanto ela devia estar 17 cm mais acima. Isto porque o meu teto falso tem 2 cm de espessura, portanto eu nunca coloquei as dimensões, mas posso garantir que sim, tem 2 cm de espessura, portanto ele tem que se elevar 17 cm e não pode ter 15 cm de altura, tem que ter 13 cm de altura. Então como é que nós vamos corrigir isso? Portanto, vamos, neste caso, entrar num menu novo, que é selecionar o menu de configuração do teto falso, que vamos explorar noutro tutorial, e aqui vamos encontrar vários parâmetros, e eu vou diretamente ao parâmetro que me interessa, que é o parâmetro Molding, este aqui, onde, clicando aqui no Pattern, eu tenho o padrão do molde que eu quero especificar, e o que eu vou fazer numa primeira fase é um Vertical Offset, ou seja, vou deslocá-lo na vertical, neste caso 0.17, que é a dimensão que me interessa. Reparem, só para localizar, quando eu abri estava aqui, passei para este separador que me diz Molding, peço desculpa, o zoom às vezes prega-me umas partidas, vamos aqui a Molding, e ele aparece estes separadores aqui na vertical, eu clico neste, aparece-me aqui o molde que eu estou a utilizar e do lado direito tenho aqui a opção Vertical Offset. Aqui consigo logo perceber na pré-visualização como é que isto vai funcionar, portanto, como podem ver, está perfeito. Simplesmente continuamos a ter uma peça de 15 quando devemos ter uma peça de 13. Para isso, vou selecionar aqui o meu elemento que me serve como perfil para a sanca. Clico aqui onde diz Modify Profile Object, portanto, neste lápis. E aqui vou alterar as dimensões da altura de 0.15 para 0.13. Ele vai-me diminuir a altura, faço OK, ele pergunta se eu quero gravar, eu vou dizer que não, faço, aqui ele vai-me alterar também a altura ali em cima, portanto vou passar aqui para 0.15, porquê? Porque ele descontou os 2 cm de cima para baixo, faço OK, e a partir deste momento já tenho a peça exatamente com a medida que me interessava e que me está a tapar aquele canto que ali está. Por outro lado, se eu quiser, posso também fazer outra situação, que é fazer um buraco num teto falso. Para isso, eu vou passar para o piso superior, portanto vou saltar um piso, vou por aqui este elemento e vamos partir do princípio que eu quero criar um buraco aqui neste espaço. Para começar, vamos definir esse mesmo buraco criando um desenho neste espaço. Vou começar por vir aqui a Drafting, desenho 2D, peço desculpa, Drafting. Vou selecionar a opção Polyline
e vou desenhar uma polilinha a definir este espaço, que é o espaço de uma casa de banho. Agora seleciono a polilinha, reparem, ele vai aparecer aqui várias coisas que eu posso selecionar, eu quero só a polilinha, está cá. Seleciono novamente sobre ela e seleciono a seguir Offset All. E faço um offset para o interior com 0.6, por exemplo. E fico com uma figura que tem 0.50 por 1.10, que eu depois posso também fazer alterações, se eu quiser, estas dimensões. Portanto, posso fazer aqui um offset aqui para o interior, portanto aqui com 0.3 e outra daqui para o interior com 0.3 e passo a ter um retângulo, um quadrado, peço desculpa, com 50 por 50. E então como é que eu faço um buraco aqui no meu teto falso? Eu tenho que vir aqui, selecionar portanto esta seta, seleciono, peço desculpa, eu tenho que selecionar o teto falso, selecionar a seta, Add Hole, neste caso, e ele vai-me pedir para especificar os vários pontos que me definem o buraco. Portanto, eu vou clicar neste ponto aqui, neste e neste, e carrego no botão direito do rato. Carrego novamente e imediatamente ele cria-me um buraco neste espaço. Eu não consigo ver, portanto vou criar uma vista 3D a passar naquele buraco. Portanto, para isso vou aqui à ferramenta do martelo, clico neste ponto, clico aqui e, como podem ver, o buraco ali está. Do mesmo modo, eu posso também criar os elementos que me vão tapar esta parte daqui para cima. Vamos medir quanto é que precisamos de altura. Portanto, vamos aqui a Dimension, Measure, Distance. Portanto, daqui até aqui temos 43 cm. E então o que vamos fazer é criar, portanto, uma sanca. Neste caso eu não vou desenhar no sentido contrário ao dos ponteiros de relógio, para a sanca não ficar para o interior, mas vou desenhar no sentido dos ponteiros de relógio. Portanto, vou selecionar o teto falso, a seta, Add Elements, Add Molding, e vou selecionar o Simple Border, OK, e vou clicar neste ponto, 2, 3, 4, 5, botão direito do rato. Vamos aqui à vista 3D a ver o que é que ele criou. Portanto, ele criou-me o tal elemento, mas voltado para baixo. Portanto, vou clicar sobre ele, vou aqui às propriedades e vou ao separador na horizontal, ao Molding. Aqui vou ao separador Pattern e no Vertical Offset. Para já não vou fazer absolutamente nada. O que eu vou fazer é selecionar Simple Border, vou clicar aqui no Profile e vou-lhe dar uma altura de 0.43, que é quanto ele vai precisar de altura para tapar desde o teto falso até ao teto. Faço de seguida OK. Vamos só fazer aqui um seguinte, que é no perfil, no Profile Properties, vamos definir que o parâmetro, ele aliás já está, que o parâmetro que me interessa para o dimensionamento é este que aqui está. Faço OK, OK, sim. E aqui vamos fazer um Vertical Offset. Neste caso já não é de 43, mas é de 45, 0.45, para ele ultrapassar o teto, e assim já vemos que ele está corretamente. Portanto, o 0.45 é a altura da peça, que são os 0.43, mais a espessura do teto falso, que são 2 cm, portanto dá 0.45, faço OK, e a partir deste momento poderíamos, por exemplo, definir uma claraboia e colocá-la, portanto, a entrar uma entrada de luz a partir da cobertura. Portanto, devíamos criar outros elementos e o nosso teto falso já estaria preparado para receber. Entretanto, temos ainda um outro parâmetro que podemos utilizar, que é, clicando no teto falso, selecionar Add Elements e selecionar Add Other Objects, onde nós aqui podemos adicionar
absolutamente de tudo, inclusivamente podemos adicionar uma cadeira e associá-la a um teto falso. É bizarro, mas é possível. Mas o intuito disto é adicionar elementos como, por exemplo, elementos para ar-condicionado, por exemplo, se o quisermos, portanto, para adicionar ao teto um elemento deste género, por exemplo, onde depois podíamos especificar onde é que o queríamos colocar, e mais tarde também teríamos que o editar em termos de altura, portanto, ele fica associado, portanto, também ao meu teto falso. Neste caso, portanto, não vou preocupar mais com isso, portanto, mas ficam com essa indicação. Portanto, e desta forma conseguimos perceber a potencialidade que temos para desenharmos tetos falsos no Arcline XP e para adicionar qualquer tipo de elemento a esses mesmos tetos falsos.